tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar de filme, mais especificamente de Homem-Formiga e a Vespa Quantumania, que é o terceiro filme do Homem-Formiga no universo cinematográfico da Marvel. Esse filme traz várias coisas que vão ser importantes daqui pra frente no universo Marvel, bastante coisa aí da fase 5, a questão do multiverso e tudo mais. Então eu vim trazer pra vocês as minhas impressões do filme. Esse aqui é um vídeo que não vai ter grandes spoilers, a não ser que eu avise antes. Eu vou comentar as coisas que já estão disponíveis para o público geral antes da estreia, tipo trailer, imagens de divulgação, pessoas falando do elenco, esse tipo de coisa. Então, se você não quer nem saber, por exemplo, qual o nome do vilão do filme, aí beleza, vai ver o filme primeiro, depois vem aqui. Mas tirando esse tipo de coisa que já foi divulgada, tá seguro aqui. Se eu for falar qualquer coisa mais detalhada, eu aviso vocês antes, podem ficar tranquilos. E se você tá vindo do futuro e já viu o filme, me conta aqui nos comentários o que você achou. Caso você não tenha visto ainda, comenta as suas expectativas. Então bora falar de Homem-Formiga e a Vespa Quantumania. Que nome grande desse filme! Pra começar, basicão de tudo. Esse é o terceiro filme do Homem-Formiga, o filme solo que não é solo, né? Porque desde o segundo é Homem-Formiga e a Vespa, então não é apenas o Scott Lang e Homem-Formiga, a gente também tem a Hope Van Dyne. E nesse terceiro filme a gente tem não só eles, mas basicamente a família toda em primeiro plano. Esse é um filme que coloca muito todos os membros ali da família em ação. Então você não tem só o Scott e a Hope em primeiro plano, mas tem também a Cassie Lang, que é a filha do Scott, que tá com uma atriz nova agora que o papel ganhou mais destaque. Ela cresceu e tá sendo interpretada pela Kathryn Newton, que inclusive eu tive a oportunidade de entrevistar. Hi Brazil, I'm Kathryn Newton. I love you so much. Eu vou colocar trechos nas minhas redes sociais. E tem também o núcleo dos pais da Hope, né? O Hank Pym, interpretado pelo Michael Douglas, e a Janet Van Dyne, interpretada pela Michelle Pfeiffer. E uma coisa que eu achei bem legal desse filme já logo de cara é que tanto o Michael Douglas quanto a Michelle Pfeiffer têm muito destaque. Os personagens deles aparecem bastante e tem bastante relevância nesse filme, principalmente a Janet, a personagem da Michelle Pfeiffer. Porque, se vocês se lembram da história do Homem-Formiga, a personagem dela ficou vários anos presa no reino quântico e ela teve que ser resgatada de lá. Lembra que ela era considerada desaparecida, tinha tido aquele problema e tudo mais e conseguiram tirar ela? Esse filme, como ele se passa quase todo no reino quântico, até por isso o nome, né, Quantumania, né, que mistura ali, né, o Quantum Realm, Quantumania, enfim. Como ele se passa nesse ambiente pela maior parte do tempo, essa personagem que passou boa parte da vida lá, com certeza vai ter alguma relação com esse local. E a gente vai descobrir mais sobre a natureza desse período que ela passou por lá, o que aconteceu, quais são as conexões que ela fez, o que ela aprendeu enquanto ela estava nesse lugar que é meio que além do tempo e o espaço, porque ele tá sob o nosso mundo, ele tá entre o nosso mundo. Nesse rolê meio física quântica, que ele tá em um lugar, mas não tá ao mesmo tempo. Já vou falar mais do reino quântico, dos personagens e tudo mais, mas antes eu queria trazer uma impressão geral do filme. Eu já falei algumas vezes, eu acho, em vídeos e posts que eu fiz, que os filmes do Homem-Formiga, apesar de eu gostar muito do personagem, eles são filmes que pra mim não são excepcionais. Eles pra mim são aqueles filmes que eles entregam o mínimo pra passar, sabe? Na prova, tirar nota 6, que não é nem um ponto a mais do que você precisa pra passar da média. Eu acredito que os filmes do Homem-Formiga, nas primeiras fases ali da Marvel, eles tenham sido talvez alguns dos principais exemplos de filmes que são aquela formulinha mais básica mesmo e tudo mais. Isso não é nenhum demérito, tá? É só que tem muitos filmes do universo cinematográfico da Marvel. Alguns deles, gente, tem que ser piores que os outros e tá tudo bem. Mas eu tô dizendo isso pra falar que desses 3 filmes do Homem-Formiga, eu acredito que o terceiro agora, o Quantumania, seja o melhor. Eu acho que ele traz uma coisa mais interessante em relação aos outros filmes, que eles eram muito mais uma coisa, eu vou apresentar esse personagem e aí tem que resolver um conflitinho no final. Nesse filme, apesar de você ter ainda essa coisa de trazer um personagem que vai ser mais apresentado, que no caso seria a Cassie Lang, agora que tem a própria personalidade de adolescente dela e tudo mais, ele não é um filme sobre isso, ele não é um filme de, vai chegar mais essa pessoa aqui no grupo, vamos conhecer esse personagem. Ele é um filme de, a gente tem esse personagem que a gente tá conhecendo, mas a gente tá vendo essa família toda lidando com uma situação
situação que é diferente do que a gente viu eles lidando e que também é interessante pela ambientação, porque eles estão nesse mundo que é todo diferentão mesmo, que não é nem uma coisa nem outra, não é que eles estão em outro planeta, não é que eles estão em outra galáxia ou que eles viajaram no tempo, eles estão em um lugar que não é nada disso, que é o tal do reino quântico. No reino quântico você tem, sei lá, florestas com cogumelos gigantes e você tem prédios que na verdade são seres vivos e que tem todo tipo de seres que foram para lá por algum motivo e tiveram que sobreviver por lá numa lógica muito estranha, quase como num planeta alienígena mesmo. Só que mesmo esse lugar sendo tão diferente da Terra e tão diferente das outras coisas que a gente viu no universo cinematográfico da Marvel, ele tem uma ameaça que é bem filmes da Marvel, que é um conquistador que tá aterrorizando as pessoas lá há muito tempo. Esse conquistador é justamente o tal do Kang, o Conquistador, que quem acompanha os quadrinhos ou então as notícias sobre o universo cinematográfico da Marvel, com certeza já ouviu falar. Na cobertura da série do Loki, que eu fiz com o Michel Aroca, que eu vou deixar linkado aqui na descrição, toda hora a gente falava sobre como, em breve, eles iam falar de um tal de Kang. A gente falava o tempo todo isso, porque tudo indicava, toda a discussão sobre linhas do tempo, sobre multiverso, indicava que eles fossem mencionar esse personagem. E esse filme aqui, Quantumania, era o primeiro filme que já tinha anunciado que teria o Kang como vilão, interpretado pelo Jonathan Majors, que eu amo, inclusive, de Lovecraft Country e tudo mais. E ficava aquela dúvida, porque o Kang, o Conquistador, como vilão, ele é o cara que vai querer dominar as linhas do tempo, dominar todo o multiverso, né? Ele tem esse controle sobre vários conflitos entre linhas do tempo, que é uma coisa que, se você tiver muitas dúvidas, eu posso até fazer um vídeo explicando isso um pouco melhor. Na série Loki, eles explicam isso de uma forma bem detalhada também. Tem até uma explicação visual que eu vou colocar aqui na tela da linha do tempo se bifurcando, porque é basicamente assim, você tem uma linha do tempo normal, ou seja, né, tempo cronológico, uma coisa acontecendo depois da outra. Então vamos supor que eu tenho o meu dia ali, que eu tomei café da manhã, depois eu fui trabalhar e depois eu voltei pra casa, depois eu dormi. Dia normal. Só que sempre na minha primeira refeição eu tomo um café e naquele dia eu decidi tomar um chá. Isso é uma coisa que não saiu como esperado, seria o tal do momento Nexus que eles falam, que é o momento que você toma uma atitude que dá uma bifurcada na linha do tempo. Porque basicamente, se a gente for parar pra pensar, agora existe o universo em que a Miriam tomou café e o universo em que a Miriam tomou chá, pensando que essas coisas podem coexistir, né? Isso, quando a gente vê na linha do tempo, fica mais fácil de entender, que vão saindo várias capilaridades ali. E o que acontece é que em cada uma dessas linhas do tempo, as pessoas continuam existindo. Então a Miriam do café e a Miriam do chá, ambas seriam reais, só que em realidades paralelas. E o que o universo cinematográfico da Marvel ensina pra gente em Loki, e tá começando a abordar de uma forma mais intensa agora, e vai ser importante pra entender o Kang e a importância dele, é que nessas linhas do tempo, as nossas versões não são as mesmas. Vamos supor que nessa bifurcação da Miriam do café e da Miriam do chá, depois se passaram 5 anos. Talvez a Miriam do café seja completamente diferente do que se tornou a Miriam do chá. Talvez as profissões sejam diferentes. Talvez os relacionamentos sejam diferentes. Talvez naquela linha do tempo, por algum motivo, o Thanos tenha invadido o planeta e na outra não. Então, em Loki, a gente vê isso muito bem. A gente vê que os seres, eles têm variantes, que são versões de linhas do tempo diferentes. Por que eu tô falando tudo isso? Porque em Loki também se diz que o que aconteceu é que as linhas do tempo começaram a descobrir que existiam outras. Descobriram o multiverso e que dava pra você viajar entre universos diferentes, que tinham todo esse potencial aí de variantes. Como a gente vê no filme do Doutor Estranho, que você tem a América Chaves, que tem esse poder de ir entre os universos. O que aconteceu foi que começou a ter guerras entre as linhas do tempo. E é isso que eles estavam tecnicamente querendo evitar em Loki. Tudo isso para dizer que o Kang, o Conquistador, é um vilão que é conhecido por querer dominar as outras linhas do tempo. Ele não é só um cara que quer dominar um planeta, ou que quer dizimar uma população do universo, como no caso do Thanos. O Thanos, ele tava lidando com aquele universo. O Kang, ele vai lidar com dezenas, centenas, milhares de universos, porque cada bifurcação gera uma linha do tempo diferente. E ele quer conquistar todas elas, eliminar as que não importam pra ele e conquistar as outras. E agora, no universo cinematográfico da Marvel, a gente tá entrando no que é conhecido como a saga do multiverso, que vai ser como que a gente teve ali, o que culminou no Ultimato, a gente
gente vai ter agora com os heróis conhecendo e enfrentando o Kang e as possíveis variantes que ele tenha, porque toda a questão do Kang, que é apresentada nos quadrinhos e também é mencionada em Loki, é que não foi só um Kang que teve a ideia de dominar os outros lugares e que descobriu que dava pra viajar pelo multiverso. Eles guerrearam entre si. Isso quer dizer, gente, que o Jonathan Majors vai ter trabalho pra caramba nesses próximos anos, porque sabe-se lá quantas versões do Kang ele vai ter que interpretar. Isso me lembra muito, inclusive, entre as obras atuais, e é lógico que eu tô falando disso não como uma inspiração pro Kang, porque eu sei que veio antes, tá? E eu sei que esse conceito vem de bem antes. Mas como obra recente, me lembra de Rick and Morty, porque eles têm essa coisa do Rick e do Morty terem suas variantes em cada um dos universos, eles viajam entre esses universos e tem até uma cidadela dos Ricks, que é uma cidade formada só por variantes deles, que tem seu próprio sistema de governo e tudo mais. Tem um vídeo que eu fiz na época da TNT, que eu vou deixar linkado aqui embaixo, que eu explico a cidadela dos Ricks, e eu acho que isso é bem interessante pra entender o que a gente pode ver pela frente com o Kang. Porque a questão não é ele especificamente, mas sim a ideia de que muitos universos podem ter um Kang pra chamar de seu. E que lidar com o multiverso é quase que pior do que explorar o espaço, né? Tem uma discussão no filme sobre estudar o reino quântico, mandando mensagens pra lá, como, é um satélite que vai mandar um sinal e vai receber outro sinal de volta. E isso me lembrou bastante aquelas discussões, acho que até o Stephen Hawking falou sobre isso, não tenho certeza, me corrija aqui embaixo qualquer coisa, que a gente, né, na Terra, não devia ficar tentando mandar mensagem pros alienígenas. Vem gente, a Terra, mó legal, vamos procurar vida alienígena e tal. Provavelmente os alienígenas que tiverem os recursos e a capacidade de virem aqui visitar a gente não são legais. Eles provavelmente visitariam pra colonizar a gente, sabe? Então a gente talvez não devesse ficar procurando tanto por eles e seja melhor ficar quietinho sem ser encontrado. E eu sinto que existe nesse filme uma discussão parecida com essa em relação ao reino quântico, porque a Janet, ela ficou 30 anos lá e ela não quer falar sobre o que ela viveu ali. Mas ao mesmo tempo, parte da família tem dúvidas sobre esse assunto, quer conhecer, quer estudar. E ela reforça muito, não vamos tentar nada com isso, não vamos chegar perto disso. Por quê? O que tem nesse reino quântico que é tão ameaçador assim? O que poderia afetar a vida fora dali? Se pudesse entrar e sair, não ficar perdido lá como ela ficou, mas se pudesse ir lá visitar e voltar, será que teria algum problema? E é isso que esse filme vai explicar pra gente. O que tá no reino quântico que pode ameaçar o mundo externo? Porque afinal, se tá lá, não tem muita chance de sair. É um lugar tão escondido, né? Tão difícil de acessar. E a outra questão que o filme vai abordar é o que isso tem a ver com o futuro do universo cinematográfico da Marvel? O Kang tá lá só como nome? Tem alguma coisa a ver realmente com o multiverso? Mas o reino quântico, ele não é exatamente, né, uma linha do tempo. O que tem a ver, então, explorar esse local para falar de multiverso? E eu achei uma forma bem legal de apresentar esse assunto para o público. É um passo inicial bem interessante para construir essa saga que vai acontecer. Então acho que é bom de ressaltar que esse não é aquele filme tipo mega clímax que vai juntar todo mundo, todos os heróis, que tem um fim de saga. Não, é o comecinho de uma saga. Ele tem o fechamento dele mesmo, que é satisfatório, mas ele não vai ser aquele filme que é um grande episódio do universo cinematográfico da Marvel. Não é aquele filme evento. Ele é um filme que apresenta o começo de uma história. Mas agora chega de falar do universo cinematográfico. E esse filme mesmo, né? Ele é divertido, ele é legal, ele é emocionante. Ele é um filme bem legal de assistir. Eu senti uma vibe filme de aventura, space opera. Ele tem alguns elementos já, e nesse planeta tem esse povo que é oprimido, vamos ajudar. E tem uma discussão da própria Cassie Lang com o pai dela, de, tá, beleza, você é Homem-Formiga, você salvou o mundo, mas e agora? Você não vai fazer mais nada? Você vai ficar aqui só ganhando dinheiro, porque você já foi um dos Vingadores e não vai fazer mais nada pelas pessoas que estão precisando. E quando eles estão no reino quântico, como que ela traz essa iniciativa? Que o Scott meio que já não tem tanto assim. Ele acaba priorizando a segurança dele e da própria família. Então tem esse mini conflito deles, não dá nem pra dizer que é um grande conflito nem nada. E o filme se divide em dois núcleos principais. A gente tem o Scott com a Cassie e tem o núcleo da Hope com os pais dela, que, na minha opinião, é mais interessante do que o do Scott. Esse núcleo mostra mais sobre essa sociedade que existe no reino quântico. Mostra mais sobre o que rolou nesse período em que a Janet esteve presa por lá. E é um núcleo legal porque além dele dar várias respostas pra gente, ele também mostra várias das influências que esse filme possa ter tido, né? Assim, citando bem basicão, tem algumas imagens que lembram muito Duna, tem alguns conceitos que lembram Guia do Mochileiro das Galáxias, mas assim, tem muitas outras coisas. Dá pra ver que eles se divertiram trazendo essa vibe
vibe de aventura espacial, space opera e filmes de ação aventura mais anos 80 e 90, sabe? Aliás, o roteirista desse filme trabalhou em alguns episódios de Rick and Morty, então acho que não foi à toa que ele foi chamado. E ele também vai trabalhar no roteiro de Vingadores, a Dinastia Kang, que é o filme-evento mesmo que vai sair lá em 2025. Então, sem spoilers, acho que isso é o máximo que eu posso falar desse filme. Eu acho que ele vai levantar muitas questões sobre o Kang e o que vem pela frente no universo cinematográfico da Marvel, mas pensando na parte Homem-Formiga e a Vespa, é um filme que os outros personagens são mais legais e interessantes, sabe? Tem sim a coisa do dinamismo, tem sim a coisa do dinamismo do poder, que é legal. Ai, cresce, fica pequenininho, tem um impulso, ele fica em alguns momentos bem grande, é divertido ver, né, essa coisa do tamanho, mas sinceramente eu me senti muito mais interessada pela sociedade mostrada ali no Reino Quântico e pelo conhecimento que o filme trazia pra gente sobre o Kang, sobre as linhas do tempo e sobre o que pode vir no futuro da Marvel. Não é aquele filme que muda tudo, que traz uma grande reviravolta, meu Deus, mas ele é um bom passo inicial pra essa saga que a gente tá entrando agora. Começou a falar dela em Loki, Multiverso da Loucura, que apesar de ter multiverso no nome, mal falou desses conceitos, mas agora eu acho que a gente vai entrar mais a fundo nisso. Vem a segunda temporada de Loki logo logo, e os outros filmes da Marvel devem trazer cada vez mais o Jonathan Majors como a grande ameaça pro futuro dos Vingadores. O filme tem cenas pós-créditos, como eu falei, não vou detalhar elas aqui porque eu não quero trazer spoilers pra vocês, mas é importante avisar que vocês fiquem até o final se vocês quiserem ver, porque são duas, beleza? Queria pedir de novo pra vocês comentarem aqui embaixo o que vocês acharam do filme, caso vocês já tenham visto, e o que vocês esperam dele, caso ainda não tenham visto. Tem uma playlist inteira de universo cinematográfico da Marvel aqui na descrição, assim como os meus vídeos de Loki com Michelle. Eu acho que Loki vai ser uma série muito importante pra entender esse filme. Então, se você não viu, veja e vai ver nossos vídeos que a gente explica tudinho. Se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!